Boa noite, muito bom podermos estar reunidos para essa palestra online do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Sejamos todos abençoados na paz, no amor do Mestre Jesus e nas bênçãos das energias da espiritualidade trabalhadora da nossa Casa Espírita. Esta noite teremos a palestra do Seu Hilário, concluindo o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando aí sobre caridade, piedade, benevolência e a orfandade, concluindo os ensinamentos sobre esse importante capítulo do Evangelho, que nos traz muitas lições, principalmente sobre o como se espera que realmente o espírita tenha uma ação concreta perante seus problemas e perante a sociedade, inclusive nos dias de hoje. Com esse ensinamento, nós vamos também agradecendo a todos que prestaram a sua caridade material, fornecendo os artigos para a gente compor a cesta básica e a cesta de Natal que vai ser distribuída esse mês. Essa é a última semana de arrecadação. Quem quiser ainda e puder contribuir, a casa agradece as doações para que a gente tenha uma cesta de Natal aí bastante recheada para as famílias que são assistidas pela casa. Ainda dá tempo, ainda temos essa última semana de arrecadação antes da distribuição das cestas. Então, quem quiser e puder contribuir, na segunda-feira a casa vai estar aberta pela manhã e qualquer necessidade fora desse horário é só entrar em contato com os responsáveis pela casa, pelas redes sociais, que de alguma forma essas doações vão ser recebidas com muito amor, com muito carinho e distribuídas para as famílias. Obrigado a todos que têm contribuído. Certamente vão tornar o Natal dessas famílias muito melhor. Então, fiquem agora com os ensinamentos do Seu Hilário. Uma ótima palestra a todos. Se Deus quiser, nos veremos na próxima semana novamente. Muita paz, muito amor. Amados irmãos, boa noite, mas boa noite mesmo. Que Jesus nos abençoe em mais essa caminhada nossa que recomeça neste dia do mês de dezembro. Estamos iniciando mais um ciclo de aprendizado, de estudos, depois de uma reciclagem que nós fizemos nas nossas férias. E que nós temos esse hábito porque é muito importante não só para quem fala, mas também para o bem de quem ouve. Onde nós aproveitamos para avaliar o trabalho, para corrigir as falhas que sempre existem e tentar melhorar aquilo que já está bom, no intuito de fazer um trabalho que esteja de conformidade com o dinamismo da doutrina espírita e as diretrizes amorosas do Evangelho de Jesus. Então, neste retorno, nós queremos cumprimentar efusivamente a todos e desejar a todos os que estejam nos ouvindo, encarnados e desencarnados, uma noite muito feliz, de fraternidade, de bom ânimo e, acima de tudo, de confiança em Deus. Meus irmãos queridos, nós estamos, mais uma vez, muito próximos de celebrar o Natal, a data magna da cristandade. Uma data que é marcada pela tradição, porque nós não temos registro histórico nenhum, não temos nenhuma comprovação documental de que Jesus tenha nascido efetivamente no dia 25 de dezembro. Mas isso para nós espíritas é de só menos importância, porque nós aprendemos na doutrina espírita
que quando a caridade visita o nosso coração e quando nós aprendemos a fazer o bem por satisfação e por prazer, todos os dias acabam se transformando em verdadeiros natais. Nós sabemos que a data está impregnada por uma tradição milenar e não seríamos nós que teríamos a tola pretensão de mudar a data do Natal. Essa data já está impregnada de vibrações, tanto na terra como no plano espiritual. Então, para nós espíritas, é uma ocasião excelente para uma reflexão, um momento muito importante para valorizar a vida, para agradecer a convivência das pessoas, a importância da família e, por que não, aproveitar para renovar a iniciativa de fazer o bem. Mas fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem por desejo e satisfação de ser útil, de ofertar alguma coisa boa na direção da vida, na direção do universo. E este é o tema da nossa noite de hoje. Fazer o bem por satisfação, por desejo de ser útil, sem procurar realizar propaganda daquilo que nós fazemos, sem alarde, sem bagunça, sem escândalo, sem barulho, porque o bem verdadeiramente ele é silencioso. O bem não faz barulho. E a propósito, meus irmãos, vem-nos à mente uma frase de Divaldo Pereira Franco. E ele diz assim: o mal anda com tamancos de madeira, enquanto o bem caminha com chinelos de veludo. Porque o bem não faz propaganda daquilo que realiza. E isto foi muito bem colocado por Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, ou melhor, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, quando ele diz o seguinte: guardai-vos, meus irmãos, de fazer as suas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. Quando fizeres o bem, quando deres uma esmola ao seu irmão, não façais como os hipócritas, que gostam de serem vistos nas sinagogas e nas praças. Porque em verdade eu vos digo, eles não receberão a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Quando deres uma esmola, quando ofertares alguma coisa a alguém, não faças tocar a trombeta diante de ti. Mas quando fizeres o bem, não saiba a tua mão esquerda o que a direita faz, para que a tua esmola seja oferecida em segredo, e o Pai que está nos céus te dará a recompensa em segredo, porque em segredo ele vê tudo que se passa. São essas as anotações do capítulo 6, versículos de 1 a 4 do evangelista Mateus. E o capítulo de hoje, meus irmãos, ele nos reserva 3 mensagens muito importantes, onde nós vamos ver o quanto o bem feito com amor e sem alarde, ele felicita o nosso coração. O quanto o bem feito por prazer de ajudar, sem a menor preocupação de receber a recompensa, o quanto ele vai fazer o nosso coração feliz. Nós vamos ter a oportunidade de ajudar as pessoas e principalmente nos ajudarmos também.
Porque quando nós fazemos o bem, sem expectativa de obter consideração de quem é ajudado, sem a expectativa nenhuma de recompensa, sem procurar o reconhecimento, os maiores beneficiados somos nós mesmos. Porque isso causa para nós uma sensação tremenda de alegria, de prazer, de bom ânimo, de equilíbrio, de vontade de viver e, acima de tudo, meus irmãos, nos coloca na condição de cidadãos cósmicos a serviço da vida, a serviço de Deus. Nós temos muitos talentos, meus irmãos, que nós poderemos usar de coração aberto, sem aquela pretensão de sermos reconhecidos pelo bem que fazemos. E esses talentos nós podemos colocar a serviço de Deus, a serviço de Jesus, a serviço de Nossa Senhora. Não é verdade? E isso vai nos dar uma força muito grande, meus irmãos, porque um benefício prestado não se perde jamais. O mestre amado mesmo, ele já valorizava tudo o que pudesse ser feito em benefício de alguém, numa passagem quando ele diz: todo aquele que em meu nome ofertar ao seu irmão, ainda que seja um copo de água fresca, de maneira nenhuma perderá o seu galardão, ou seja, a sua recompensa. Porque a maior recompensa que nós poderemos receber em relação ao bem que fazemos é a satisfação de ajudar, é a alegria de sermos úteis, é o bom ânimo que nós estamos ofertando para alguém que vai reverter a nosso favor. E isso vai nos dar uma força muito grande para continuarmos agindo no bem. E hoje nós temos uma mensagem maravilhosa quando nós temos os espíritos benfeitores falando a respeito dos órfãos. O que nós podemos fazer em relação aos órfãos? E os espíritos nos orientam nas instruções dos espíritos quando eles dizem: meus irmãos, amai os órfãos. A caridade que se faz em relação a um órfão, a uma criatura que ficou separada de seus pais por mais variadas razões, é uma das mais lindas, é uma das mais divinas. Socorrer uma criança indefesa, protegê-la, amá-la, educá-la, evitar que a sua alma se desequilibre e percorra os caminhos do vício, é uma das mais lindas caridades que se pode fazer. E a orfandade, muitas vezes, ela existe na terra até para que nós possamos nos animar a servir de pais adotivos, a servir de companheiros, de benfeitores, para tantas crianças que desde a mais tenra idade sofrem a prova dolorida da orfandade. Deus muitas vezes permite que a orfandade aconteça para que nós nos animemos a servir de pais para essas crianças abandonadas. E este é um trabalho de apostolado, meus irmãos, que muitas vezes nós temos a condição de fazer. Agora, por conta da pandemia, o trabalho de visitação nas instituições ficou um tanto restrito, mas nós tivemos oportunidades maravilhosas que a vida nos deu
de frequentar orfanatos e realmente perceber o quanto aquelas crianças ficavam felizes simplesmente com a nossa presença. E quando nós lhes dirigíamos uma palavra de conforto, de bom ânimo, de estímulo, elas ficavam muito agradecidas. E nós podemos fazer muito, meus irmãos, em favor da orfandade. Dentro dos nossos parcos recursos, quando nós nos dispomos a fazer o bem, o plano espiritual nos dá uma fonte maravilhosa de inspiração. Nós somos muito ajudados pelo plano espiritual no trabalho de visitação. E quando nós nos dispomos a ajudar, meus irmãos, a força que os amigos espirituais nos dão é uma coisa impressionante, é algo extraordinário. Então, quando os espíritos nos dizem: meus irmãos, amai os órfãos, eles estão cobertos de razão. E quantas vezes, meus irmãos, nós podemos oferecer esse bom ânimo, a caridade do bom ânimo, a caridade do estímulo, a caridade do sorriso, da palavra amiga, juntando ao benefício material o maior de todos os benefícios, o benefício de um sorriso, o benefício de um gesto acolhedor, o benefício do companheirismo, não aquela caridade seca, aquela caridade áspera, que muitas vezes até humilha o necessitado, uma caridade orgulhosa, que não poucas vezes exige que o beneficiado ele se arroje aos nossos pés para agradecer o bem que nós estamos fazendo. Os nossos óculos, as nossas doações, frequentemente são muito amargos, porque as nossas reservas de orgulho ainda são muito grandes. Então hoje a mensagem dos órfãos, ela nos pede para abrir o coração, para nos aproximarmos dessas aves em plumes, desses espíritos que trouxeram no seu projeto reencarnatório a prova da orfandade, que é muito dolorosa. Ficar privado da proteção de um pai, da proteção de uma mãe, desde uma tenra idade, muitas vezes sendo até criado em instituições de caridade, é uma prova muito dolorida, e que Deus nos dá a todos nós a possibilidade de minimizar, a possibilidade de suavizar a dificuldade desses nossos irmãos, e eles também, em sendo ajudados por nós, eles podem nos ajudar bastante, porque eles também passam coisas maravilhosas que nos deixam muitas vezes de queixo caído. Por trás da orfandade, meus irmãos, existem grandes belezas escondidas. Por trás de uma criança que atravessa uma prova dolorida, desde a mais tenra idade, existem realidades formidáveis e grandes verdades da vida, que poderão nos ajudar com muita frequência e de uma forma muito maior do que nós podemos imaginar. Nós estávamos lendo, meus irmãos, no site Momento Espírita, um texto relacionado com a orfandade. 3 órfãos que chegaram a uma instituição. 3 meninos que chegaram extremamente chateados, profundamente abatidos a uma instituição de caridade. E eles chegaram com toda aquela tristeza, com toda aquela dor que eles haviam chorado por horas.
eles chegaram à instituição e aquela instituição seria para eles, daquele dia em diante, o seu futuro lar. A mãe daqueles rapazes, daqueles meninos, havia partido para o plano espiritual no dia anterior. E depois de todas aquelas ocorrências de velório e de sepultamento, esses meninos chegaram num abatimento muito grande para iniciarem a sua vida naquele que seria o seu futuro lar. O diretor da instituição, percebendo a chegada das crianças, acolheu-as com um carinho muito grande, tentando, com um sorriso, recepcioná-las, tentando até iniciar uma brincadeira, uma conversa, mas os meninos estavam profundamente tristes. E naquela noite, eles tiveram a sua primeira pernoite na instituição. Como todas as camas estivessem ocupadas pelas demais crianças, o próprio diretor da instituição ofereceu a sua cama para que aquelas crianças dormissem as três juntas, e ele se acomodou de improviso no mesmo quarto. E as três crianças adormeceram abraçadas, até na tentativa de uma oferecer para a outra o conforto e a proteção naquela prova tão dolorosa. E o diretor fazendo de tudo para tentar recompensá-las do aconchego de mãe que elas agora não tinham em virtude da partida da genitora para o plano espiritual. E logo na primeira noite aconteceu algo muito interessante no quarto em que aquelas crianças estavam dormindo e onde o próprio diretor da instituição estava acomodado de improviso. Num determinado momento da noite, o diretor, que estava acordado enquanto as crianças estavam adormecidas, ele percebeu um clarão imenso, mas um clarão muito grande mesmo, na direção da cama onde os meninos estavam. Ele ficou olhando tudo aquilo, num misto de medo e ao mesmo tempo de emoção, porque ele percebeu que no meio daquela luz intensa, e era uma luz muito bonita, ele percebeu um vulto feminino, uma forma feminina muito próxima do leito das crianças. E a luz estava muito intensa. Ele tentou levantar, tentou se aproximar daquela vidência que ele estava tendo, mas eis que uma voz lhe disse: não se levante, não se mexa, eu estou cuidando das minhas crianças e eles estão muito bem. Não se preocupe, porque os meus meninos estão muito bem. E ele se emocionou com tudo aquilo. O tempo foi passando e aquele vulto feminino, que com toda certeza era a mãezinha desencarnada, permaneceu ali durante muito tempo naquele quarto, e o diretor acabou adormecendo novamente. Quando a manhã raiou, nas bênçãos de um novo dia, sorrindo com os raios solares, o diretor acordou os meninos, e o menino mais novinho, mais jovenzinho, que era o mais desanimado dos três, o mais entristecido, e durante a noite a mãe estava carinhosamente bem próxima do filho mais novinho, que era o que estava mais tristinho. O menino estava muito quieto, muito ensimesmado,
O diretor ajudou o menininho a se vestir, quando então aquele menino muito tímido mesmo, ele pergunta assim: Senhor, a minha mãe me visitou essa noite. O senhor viu? E o diretor então, para conquistar a amizade daquela criança, respondeu: claro que eu vi, meu filho. Lógico que eu vi. A sua mamãe estava aqui, sim. Porque, meu querido, a sua mãezinha não morreu. A sua mãezinha apenas mudou-se para uma outra dimensão de vida. E o amor não acaba no cemitério. Então nós podemos perceber, meus irmãos, a misericórdia divina sempre atuando através da mensagem viva da imortalidade da alma, para dizer que a morte física não apaga os relacionamentos. A morte física não extingue os amores. Os amores continuam acontecendo através dos fios invisíveis do pensamento. E para o pensamento não existe barreiras. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos lembramos dos nossos amores que se foram. De repente vem uma recordação, vem uma saudade muito grande. No momento em que a gente menos espera, bate aquela saudade. E muitas vezes a saudade até extravasa pela comporta dos nossos olhos em lágrimas, em forma de tristeza. E vem aquela emoção tão grande que nós não sabemos controlar. Quando isso acontece, meus irmãos, tenhamos a certeza, são os nossos amores que estão por perto. A presença dos nossos amores faz com que a nossa mente, recebendo a influência e a vibração deles, acione as telas recordativas para recordar os momentos em que eles nos felicitaram com a sua passagem na Terra. Quando essas recordações assomam, quando nós sentimos muito forte essas emoções, tenhamos a certeza, meus irmãos, os nossos amores estão por perto, para nos encorajar, para nos inspirar, para nos dar a certeza da imortalidade e para nos ajudar a continuar a nossa caminhada com coragem e com firmeza, transformando as lágrimas em preces agradecidas, até o momento em que o anjo da desencarnação, até o momento em que a sombra da morte física também apareça no nosso caminho e a nossa desencarnação se efetue, para se transformar numa grande festa de amor do outro lado da vida, a festa da união sem a Deus. A morte, meus irmãos, ela não tem força diante do poder da vida. E quando nós aprendemos a fazer o bem por prazer, sem a menor sombra de egoísmo, sem nenhuma segunda intenção, sem nenhum desejo de ter o reconhecimento de quem foi ajudado, nós vamos compreender mais ainda a clara mensagem da imortalidade. A orfandade, sem dúvida, é uma prova muito triste, é uma prova muito dolorosa. Inúmeros espíritos trazem no seu programa reencarnatório a prova da orfandade, a separação física de seus pais acontecendo muito cedo. Mas cada espírito é uma realidade, cada um tem um projeto reencarnatório. E nós não sabemos os motivos pelos quais a orfandade visitou esses nossos irmãos.
Motivos tem, razões há. Nós sabemos? Não sabemos. Qual é o nosso dever? É fazer o bem para essas criaturas, é acolher essas crianças, é estender a nossa mão amiga, propiciá-las momentos de prazer, de alegria, de bem-estar. E na medida do possível, vamos também lançando uma sementinha espírita nesses corações, falando que os seus papais, que as suas mamães não morreram, que os seus irmãozinhos não morreram, que tudo é vida na obra de Deus e que a morte verdadeiramente não existe. Então a prova da orfandade está aí, esperando também a nossa contribuição, no ensejo de ajudar. E o Espiritismo nos dá possibilidades maravilhosas. Se hoje, por conta da pandemia, não podemos visitar um orfanato, não podemos visitar um asilo, assim com mais frequência por conta de restrições, nós podemos orar por essas crianças. As equipes espirituais de Meimei, de Sheila, envolvem os órfãos com imenso carinho. Meimei e Sheila são duas professoras maravilhosas no plano espiritual, especialistas na técnica da evangelização. E o bem, meus irmãos, quando ele é feito com satisfação e com prazer, sem desejo de reconhecimento, ele acaba se transformando na razão de viver de muita gente. É bem verdade, meus irmãos, que muitas pessoas praticaram o bem e foram pagas com a ingratidão. Isso acontece, é muito comum. Até mesmo no nosso meio espírita, no nosso meio religioso, nas mais variadas denominações cristãs, muitas vezes as pessoas se entristecem. Nós mesmos, meus irmãos, bem antes da pandemia, quando nós tínhamos o nosso trabalho de entrevista na casa espírita, e que fazíamos isso com muita frequência, muita gente se queixava. Muitos trabalhadores se afastaram das tarefas doutrinárias, porque foram pagos com ingratidão. Entretanto, meus irmãos, os Espíritos são muito claros quando eles dizem para nós: meus irmãos, esperem pouco e deem muito, porque a gratidão vai acontecer. É natural do ser humano, muitas vezes, esquecer uma ajuda que recebeu. Quantas vezes nós fazemos o bem e a ingratidão acontece? Ah, mas por que Deus permite que a ingratidão aconteça? Para testar a nossa perseverança no bem. São testes de fé, são testes de paciência, são aprendizados doloridos? São, mas são verdadeiros e necessários. E aliás, meus irmãos, quem garante para nós que o bem que nós plantamos não é uma semente que nós estamos colocando naquele coração, que hoje não nos agradece, hoje se esqueceu da boa ação que nós praticamos. Só que esse espírito, um dia, ele vai desencarnar. E quando ele chegar no plano espiritual, ele vai perceber quantas ajudas ele teve aqui na Terra, quantas bênçãos Deus enviou para ele, e ele esqueceu de agradecer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai solicitar uma nova encarnação, onde ele poderá praticar o bem, onde ele poderá agradecer a Deus pelas bênçãos da vida, onde ele cultivará melhor a gratidão. E nós, meus irmãos, que fizemos o bem para ele, que fomos pagos com a ingratidão, indiretamente nós até contribuímos para o progresso moral dessa criaturinha,
porque esse bem que nós fizemos foi uma sementinha que nós jogamos nesse coração. Ele desencarnou e percebeu o bem que recebeu e ficou muito envergonhado de não agradecer. Então ele pede para a misericórdia divina e a misericórdia divina lhe dá uma nova reencarnação, onde ele será agradecido, onde ele será mais amoroso, onde ele será mais feliz, onde ele será mais atuante no bem. Meus irmãos, os Espíritos nos dizem: aquele que espera o reconhecimento do bem que faz é mais egoísta do que altruísta, é mais orgulhoso do que amoroso, porque isso também é orgulho de nossa parte. As nossas reservas de orgulho ainda são muito grandes, meus irmãos. Querer que o outro reconheça o bem que nós fazemos é realmente exigir demais, é ser orgulhoso, é não entender direito o sentido da caridade. E a caridade, meus irmãos, é o bem em ação. A caridade é a presença viva do amor. Quantos exemplos de caridade, meus irmãos, de criaturas que foram pagas com tanta ingratidão. Francisco Cândido Xavier, meus irmãos, fez tanto bem para nós, deixou mais de 400 livros psicografados, com milhões e milhões de mensagens consolativas, ajudou tanta gente e recebeu também tanta ingratidão, meus irmãos. Chico Xavier, inclusive, recebeu até escarradas no rosto de pessoas endurecidas, de criaturas incrédulas, que escarneceram, que humilharam Chico Xavier até dizer chega. Muita gente não sabe dessas coisas, meus irmãos. Mas os testemunhos que Chico Xavier enfrentou não foram fáceis. As perseguições que ele sofreu aqui na Terra pelo bem que fazia foram inúmeras. As pessoas falam assim: nossa, mas eu queria ter tanto uma mediunidade como Chico Xavier. Eu queria tanto psicografar os livros que ele recebeu. Eu queria tanto ser um médium de cura, um médium vidente. Só que as pessoas se esquecem o quanto Chico Xavier teve de lutar para chegar onde chegou. Quantas lágrimas ele derramou no anonimato, nas madrugadas anônimas, onde Emmanuel lhe aparecia através da vidência e lhe dizia: Chico, enxugue essas lágrimas e levante a cabeça, porque essas são apenas algumas bordoadas que você está levando e tem muito mais pelo caminho, meu querido. Então trate de se levantar, chore menos e trabalhe mais, porque a ingratidão sempre vai acontecer num planeta como a Terra. Ou você pensa que o mundo já é luz, ou você pensa que todo mundo já se converteu, ou você pensa que todo mundo tem a visão mediúnica que você tem. Trate de se levantar, meu querido. Pode ir limpando essas lágrimas, porque esta bordoada que você levou hoje é apenas uma das inúmeras que ainda vão acontecer e que você ainda vai levar. Então as pessoas pensam, sabe, que Chico Xavier apareceu assim do nada, apareceu, não lutou, não chorou, não teve nenhuma dificuldade. E às vezes até nós, guardadas as devidas proporções, imagine, a pessoa pensa que um expositor que tem facilidade de falar, que tem uma certa eloquência, a criatura não tem problema nenhum, não tem dificuldade na vida. Muitas vezes, meus irmãos, o expositor que está aqui fazendo palestra
é algo muito mais, é alguém muito mais endividado e muito mais complicado do que quem está sentado ouvindo. Às vezes aquele que está aqui falando, meus irmãos, é alguém muito mais comprometido com a existência, com as leis de Deus. Alguém que deve muito mais a Deus do que quem está ouvindo. É por isso que Deus dá a chance da criaturinha fazer palestra, porque ela é obrigada a estudar, a procurar nos livros, e com isso ela vai aprendendo os assuntos. E os Espíritos terminam magistralmente esse capítulo, quando Kardec pergunta: o bem feito sem segunda intenção, o bem praticado sem expectativa de reconhecimento, ele é mais intenso, ele é mais forte entre pessoas de um mesmo partido político, de uma mesma religião, de uma mesma nacionalidade, de um mesmo grupo social? E os Espíritos respondem: não. O bem, quando ele é feito por prazer e satisfação, ele não se restringe a pessoas de uma mesma religião, a pessoas de um mesmo partido, de um mesmo grupo social. Porque o bem, ele dilui essa ideia de seita, de partido, de religião e de nacionalidade. O bem, ele anula todo e qualquer separativismo entre as pessoas. Porque o espírita, o cristão, ele vê em todos os sofredores irmãos seus, aos quais ele deve ajudar. E quando se vai ajudar alguém, não se deve ficar perguntando qual é a nacionalidade, qual é a religião, qual é a crença, qual é a seita. Não se deve olhar cor de pele, condição social, seja o que for. O bem independe de tudo isso, porque o bem é o bem. O bem é o amor em ação. Quando nós vamos ajudar alguém, não nos interessa a nacionalidade. Nos interessa fazer o bem sem olhar quem. Nós mesmos, meus irmãos, numa fase de nossa vida, quando nós fomos fazer a nossa faculdade de Direito, que fizemos os 3 primeiros anos à noite, e ficamos sem horário para ir ao centro, isso nos deixou extremamente tristes. Nós fomos ajudados por um grupo de oração da Igreja Católica. Os companheiros nos ofereceram as preces e nos deram a chance de orar com eles, num horário onde a gente não tinha aula e nós não tínhamos condição de ir ao centro, era o único horário disponível. Esses irmãos, eles não nos perguntaram se nós éramos espíritas ou seja lá o que for. Eles simplesmente nos acolheram, nos receberam e nos fizeram um bem imenso. Nós somos muito agradecidos a eles até hoje. Isso para mostrar, meus irmãos, que o não saiba a tua mão esquerda o que a direita faz é a realidade viva na prática do bem no caminho das pessoas. Foi uma delícia, meus irmãos queridos, estarmos aqui de volta. Claro que agora nós estamos, em casa, não é mesmo? As nossas arvorezinhas de Natal aqui, os nossos presépios, o Vanderlei e a Liliane fazendo essa caridade de vir aqui todo mês. Nós até deixamos de pegar um pouquinho no pé por causa do celular, né, gente? As coisas mudaram um pouco, né? Mas que a gente tenha mais uma vez um Natal excelente, um fim de ano muito feliz. Vamos tomar muito cuidado, porque a pandemia não acabou. Se nós pudermos estar com os nossos familiares, estejamos dentro da moderação, sem bagunça, sem bebedeira, sem cumilança. Cuidado com aquilo que a gente fala na mesa para as pessoas, porque às vezes, numa festa de fim de ano, num encontro familiar,
uma piadinha mal colocada, uma palavra dita fora de hora, pode levantar uma poeira que o tempo já tinha se incumbido de abaixar, já há bastante prazo. Então vamos tomar muito cuidado e, acima de tudo, agradecer. E que no presépio vivo do nosso coração nasça o Senhor Jesus. E que a nossa vida seja uma árvore de Natal. Esse vegetal em forma de triângulo que cresce na direção da luz, simbolizando o nosso crescimento para Deus. E que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Então, meus irmãos queridos, nesta segunda parte do nosso trabalho, vamos fazer as nossas vibrações costumeiras, rogando aos amigos espirituais que nos auxiliem, que nos ajudem e que envolvam na sua vibração de amor também todas aquelas criaturas que pediram a nossa intercessão. Vamos fazer aquele pensamento bem firme naquele vizinho, naquele colega de trabalho, naquele parente, naquele familiar muito próximo que esteja atravessando um testemunho doloroso. Neste momento, a espiritualidade está socorrendo essa criatura. A equipe espiritual do Aprendizes do Evangelho já está tomando conta desses corações que estão sendo envolvidos na caridade do auxílio espiritual. E vamos aproveitar para vibrar pelos nossos lares, abrindo portas, janelas, enchendo de flores todos os cantos e recantos do nosso lar. Vibrando também pelos nossos irmãos cujos lares estão em desequilíbrio, para que esses nossos irmãos sejam visitados pelas equipes socorristas e sofram o clique no coração, tendo o seu coração tocado para a necessidade de se entenderem melhor, de se perdoarem e de compreenderem os objetivos da vida. Vibramos também pelos nossos locais de trabalho, colocando tudo em ordem e ofertando os nossos locais de trabalho aos amigos espirituais. E a todos os nossos irmãos que precisam trabalhar, que necessitam de um emprego, vamos fazer um campo vibratório bem positivo, mentalizando currículos sendo enviados, entrevistas sendo agendadas, carteiras profissionais sendo assinadas e um número cada vez maior de criaturas recebendo a oportunidade de ganhar o seu pão de cada dia de forma digna e honesta. E onde houver dores, necessidades e carências maiores do que as nossas, que o anjo da caridade esteja presente, suprindo a necessidade de todos. E assim agradecemos, meus irmãos, a bênção da vida, a dádiva deste trabalho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida exata e justa com que vamos aprendendo a perdoar nossos ofensores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal e da perturbação, porque sois o reino, o poder e a glória para sempre. Graças